Gente, eu estava até comentando, né, desse jogo do São Paulo ontem. Ontem encheu os olhos. Foi legal assistir. Deu prazer de assistir o jogo do São Paulo de novo, né? Eu estava até falei no meu vídeo, eu achei que era a melhor partida do São Paulo em 1 ano e meio. Eu até estico um pouco, porque 2024 São Paulo não jogou nada, né? Foi um ano pífio também, com exceção daquela Supercopa no começo do ano, lá de fevereiro. São Paulo teve um ano horroroso em 2024. Para mim, a melhor partida do São Paulo ontem nos últimos 2 anos. A gente viu o São Paulo dominar o Grêmio desde o começo do jogo, quando estava 11 contra 11, primeiro tempo inteiro. O São Paulo já poderia ter virado com 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo continuou, né? Depois teve a expulsão também do jogador do Grêmio aí, ficou ainda mais fácil. E foi um placar altamente enganoso. São Paulo poderia muito bem ontem ter feito 6, gente. No Fluminense, vou lembrar de cabeça aqui. Teve um gol no primeiro tempo perdido pelo Luciano. O Caleri se enrolou, rolou para ele perdeu sem goleiro. Teve um gol. Dois gols ele perdeu o jogo, o Luciano, em bola rolando. Sim, vou chegar lá. Um no primeiro tempo. Estava impedido, perdeu. Mas se sai o gol, talvez o VAR iria traçar a linha. Sim. Esse gol perdido no primeiro tempo pelo Luciano. Tivemos aquele gol que o Tapia perdeu no segundo tempo. Gente, livre, sem goleiro, sem nada. Teve um pênalti perdido pelo Luciano. Né? Teve um lance do Caleri também no primeiro tempo, Jova, no cruzamento do Sim, Lucas. Teve um perdido pelo Caleri também. Aquele gol anulado do Caleri, que foi margem pequena do impedimento. Então, ontem poderia ter sido muito bem 6 para o São Paulo 7. Né? Sem exagero. Uma partida dominante, esse 4-4-2 com o Losango no meio de campo, eu acho que caiu muito bem. Se tivesse um volante de pegada maior assim, ficaria melhor ainda para entrar no lugar do Bobadilla. Mas o segredo do São Paulo é o seguinte, gente. Quando o São Paulo tiver com o Danielzinho e o Marcos Antônio, ambos jogando, o meio-campo do São Paulo vai fluir. Vai criar oportunidades. Um exemplo é aquele lançamento lá de trás do Marcos Antônio, que ele deixou o Caleri na cara do gol, o Caleri pegou de primeira, ele tinha feito o golaço, estava um pouquinho impedido. Então, quando esses dois jogarem, o Danielzinho e o Marcos Antônio, o jogo vai fluir. A questão é, não dá para os dois jogarem todos os jogos. Uma hora, ambos vão ter que sair, ou um dos dois vai ter que sair, né? Até para dar uma segurada, não arrebentar os caras. Aí a gente não tem qualidade. A gente não tem qualidade. Falta um dos dois, vai entrar quem? Pablo Maia, gente. Então, e o Pablo Maia é um moleque de 23 anos que parece ter 70. Depois que ele votou do Açougue Plus lá, né? Mas então, só para completar, Jova, só para completar o que você está falando rapidinho. Quando joga o Danielzinho e o Marcos Antônio, se jogar Tapia e Ferreirinha, eles não adianta nada. Você vê como cai o nível do São Paulo quando entra os reservas. Você viu o Tapia e o Ferreirinha entraram, foi um desastre. O São Paulo parou de jogar, só bizarrice. O time titular, beleza, mas a gente não tem elenco, né, velho? Não tem elenco. Não tem elenco. É por isso que fica difícil acreditar em título brasileiro, gente, que o elenco do São Paulo é fraco, o nível cai demais. Hoje o São Paulo não tem substituto aí, especialmente para o Marcos Antônio aí e também para o Danielzinho. Gostei da entrada ontem, do início do Lucas Ramon, para mim vai ser titular fácil aí. E o melhor em campo. Gostei muito das Aliás, o segundo gol originou uma jogada dele, né? Se fosse o Cédric que tomava aquela bola e tocava para trás. Não, o Cédric é bagre demais, gente. Não, o Cédric nem faria a pressão que o Ramon fez. Não faria. Então, cara, é uma partida muito legal de se ver, cara. Eu ontem tive novamente prazer de ver o São Paulo jogar. Há muito tempo não tinha isso daí, viu, cara? Tanto o primeiro tempo como o segundo tempo. E ontem o São Paulo teve ambição. Faltou a pontaria, né, gente? Pontaria, que precisa treinar mais jogadores. Inclusive, tá na hora dos nossos senhores líderes treinar pênalti, cobrança de pênalti, viu? O Lucas não bateu bem, mas pelo menos converteu, né? E o Luciano, a gente sabe que não sabe chutar pênalti. Mas quando saiu aquele pênalti, eu tinha certeza que ele ia querer bater. O Caleri tinha feito o gol, o Lucas tinha feito o gol, e lógico, o Luciano com o ego gigante dele, não gosta de ver ninguém brilhar mais que ele. Ele ia querer bater pênalti, eu vi que ele pediu, né? No momento para bater o pênalti, infelizmente errou. Ele não sabe chutar pênalti. Mas enfim, gente, o importante foi a vitória. Só que tem que deixar o ego de lado, né, gente?
O mais importante é o São Paulo ganhar o jogo e ampliar o placar. Não é eu aumentar meus números, como foi o que o Luciano pensou ontem, né? Eu vou chutar isso daqui, fazer o meu, porque eu não fiz. Não é assim que tem que se pensar. Você tem que pensar no conjunto. Você tem que se pensar primeiro no São Paulo. Se o jogo tá 4-0 ontem, beleza. Deixa ele chutar, fazer o pênalti, mas não tava. Tava 2-0, não tava decidido. Né? Mas o ego falou mais alto. E vai o treinador botar ordem nisso daí, os caras já começam a virar, entortar o narizinho pro treinador, né? Na coletiva, o próprio Crespo, pelo que eu entendi, ele falou que fica acordado entre os jogadores no campo, não é ele que manda, não. Tá errado. Tá errado. Depois tem gente que fala, depois tem gente que fala, que eu sempre falei aí, que esses caras mandam lá dentro. Quem me acompanha aí, eu venho falando isso aí de 2, 3 anos. Aliás, tem jornalista safado, vagabundo, que ficava me desmentindo. Eu não sei de onde esses caras tiram isso da cabeça, que os líderes mandam lá dentro, eles fazem o que querem. Tá aí mais um exemplo. Eles escolhem entre eles quem vai chutar, né? Não é nem o treino, para mim tem que ser o treinador. Quem tem o maior aproveitamento de cobrança de pênalti? É fulano, fulano bate. O importante é converter a porra do pênalti, porque pênalti tem obrigação, quem pegar a bola de fazer o gol. Né? Ontem não fez falta, beleza. Mas uma hora pode fazer falta, né, gente? Pode fazer falta. Enfim, uma partida muito boa do São Paulo. Eu não me lembro ontem dos titulares, eu acho que todos jogaram bem, lógico, teve alguns se destacaram mais que os outros, né? Que é o caso aí do Marcos Antônio, mais uma vez escolhido o melhor da partida. O Lucas jogou bem de novo. O Lucas Ramon muito bem também. Mas Sabino jogou pra caramba ontem também, Sabino, mano. Gente, vamos ser sinceros, né? O Sabino tá merecendo ser titular agora. Né? Vamos ser sinceros, que a gente cobra, a gente pega no pé, mas entre os zagueiros que eu tô vendo aí hoje, ele merece ser titular, gente. Pelo lado esquerdo ali, a vaga é dele. É difícil falar isso, né, do Sabino. Mas ele tá jogando bem, gente.